E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e a orientação sempre dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 44, intitulado As Trevas. No último programa, nós vimos que Ulísias explicou para André Luiz que o que acontece na Terra, na parte dos encarnados como na parte dos desencarnados, são resultados das nossas escolhas, que tudo é divino no universo, porque Deus não cria o mal, nem cria coisas erradas. O bom não pode criar o mal. Então, tudo é maravilhoso na criação divina, a natureza é perfeita, mas o nosso comportamento é que é o desequilíbrio da coisa. Ele disse para o André Luiz que muitos crimes são cometidos à luz do luar na presença das estrelas, porque realmente uma noite enluarada, clara, sem poluição, é uma coisa linda de se ver. Ele fala que muitos lugares, não é, são lindos, mas os homens fizeram batalhas sangrentas. A gente até lembrou lá das praias da Normandia, na França, que na Segunda Grande Guerra Mundial foi um verdadeiro campo sangrento de batalhas, de atrocidades e inúmeras outras coisas, né? Que o comportamento humano, que o ser humano ainda tem a capacidade de praticar. E ele termina falando, né, sobre as verdades divinas que muitas pessoas detêm, no caso nós, os religiosos, né, de todas as religiões, e que apesar de lidarmos com a verdade, com a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente usa a religião para usurpar, para roubar, para enganar. A gente promove calúnia, a gente promove, que hoje em dia está muito na moda, né, a intolerância religiosa. E mesmo com todo o conhecimento, a gente continua praticando mal, mesmo lidando com a verdade divina o tempo todo. O comportamento, as escolhas são nossas. E aí nós vamos começar hoje a leitura a partir do parágrafo 20, porque o enfermeiro Ulísias vai continuar a explicar. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei. Tereza, só um detalhe aqui que ele fala uns detalhes aqui realmente, porque na Segunda Guerra Mundial, por exemplo,
Hitler começa a ter os seus exércitos mais dizimados quando ele vai invadir a Rússia, a União Soviética, no inverno. Então ele está falando aqui, os guerreiros estimam... Por isso eles preferem a primavera. No inverno, né, não tem nada assim tão bonito como o sol, a primavera, né? E ele fala aqui, os guerreiros estimam a natureza no estio, na primavera, porque é mais fácil combater. Já aquele... E a época que está mais bonita a natureza. Exatamente, a que destrói tudo, né? Então dá para ver. E os latrocínios e homicídios, aqueles mais calculados e tal, é à noite, né? Então ele está dando exemplo. Agora ele fala mais adiante, interessante também, que a maioria dos verdugos da humanidade constitui de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, ele vai falar muito da humildade, no item 13 ele fala a missão do homem inteligente na Terra. Porque o Luiz está falando aqui, né? Homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Ele fala assim no Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espírito Ferdinando. E Kardec coloca a mensagem dele no item 13. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então a gente pode saber tudo, mas é estreito no mundo que habitais, porque é um mundo ainda inferior. É como Sócrates dizia, que era o homem mais sábio da época. Quanto mais sei que nada sei, não é? Ele foi tido como o homem mais sábio da época, na Grécia. E aí ele continua: se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, porque é um patrimônio, o Espírito está dizendo aqui, desenvolver a vossa inteligência. Então o desenvolver é um esforço que eu faço. Ninguém nasce um Einstein por um dom que Deus deu ao Einstein naquela encarnação, não. Foi um desenvolvimento que ele foi tendo. Nós estamos vendo aí agora vários espíritos encarnando, sempre esteve, os gênios sempre estiveram, né? A gente tem o Mozart na música, e na matemática tem outros, tantos Pitágoras na antiga... Da Vinci, né? São os gênios, sempre estiveram. Mas agora estão vindo muito, a gente está vendo muito aí, graças a Deus, estão vindo. Crianças aí que fazem coisas fenomenais com 3, 4 anos de idade. São espíritos que adquiriram esse patrimônio. Mas aí ele vai dizer assim, desenvolver a vossa inteligência é que quer que a utilizeis para o bem de todos. Aí é que vem a missão do homem inteligente na Terra, que é exatamente o contrário que o Lísias está falando aqui. Quer dizer, o contrário do comportamento, que o Lísias diz a mesma coisa. Homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina. Aí o desprezar é exatamente o contrário do que o Espírito está falando aqui, que ele fala mais adiante. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. E é aquilo que eu acho, Tereza vai me ajudar, que Paulo fala. Eu sou devedor daquele que não sabe. Sou devedor de gregos e troianos. Isso, eu sou devedor daquele que não sabe. Que é o que o Espírito está falando aqui. Se eu sei e o irmão não sabe... E eu encontrei com ele, a minha obrigação é passar o conhecimento para ele. Ajudá-lo a progredir. A missão do homem inteligente na Terra é essa. Aí continua assim, só mais um detalhe. A natureza... Não, ele fala assim, olha. A inteligência é rica de méritos para o futuro. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Tem uma frase de Einstein que diz assim, o difícil é ensinar a teoria da relatividade para criança. Aí é que é difícil, que foi o que Jesus fez. Ensinou as coisas de todos os sábios, de todas as épocas, do Egito, da Grécia, etc., de todos os templos, né, divinos que sempre tiveram, ele veio e ensinou para a massa, para ralé, Hanhares, chamada na época ralé, agricultores, pescadores, trabalhadores. Ele escolhe os seus emissários naqueles setores mais humildes, mais assim desprezados. Tanto que no livro Paulo e Estevão, quando o seu amigo Sadoc fala com ele sobre a Galileia e tal,
que estão tendo, assim, começando a ter algumas revoluções, ele chama assim do movimento, de um certo carpinteiro que teria morrido, mas da Galileia, aí ele fala, mas da Galileia só não produz peixe? Aquilo lá só sai peixe, de lá não sai nada. Era desprezado, e ele escolhe exatamente esse lugar para ensinar a boa nova. Tudo aquilo que os sábios, os iniciados no Egito sabiam, e ele vem ensinar para o povo. Nunca escondeu nada, não é? O nosso entendimento é esse. Então, é isso que o Lísias está falando aqui, né? Então, vamos continuar nossa leitura a partir do parágrafo 21. Contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Porque a gente viu que, né, quando a gente estudou sobre o umbral, a gente viu que o umbral ele começa na crosta planetária. Porque existe, na realidade, uma retroalimentação entre nós e os espíritos que estão no umbral. Então, por que começa na crosta? Porque quando uma pessoa, no trânsito, puxa uma arma para brigar, para matar, né, alguém que esbarrou no seu carro ou que fez alguma coisa, essa pessoa já está no umbral, apesar de estar no corpo de carne. Então, o umbral ele realmente começa na crosta, e todo lugar onde houver violência, calúnia, perseguição, o umbral está presente. A gente não viu quando o André Luiz fala que há lares, né, famílias que já vivem no verdadeiro umbral, que já vivem no verdadeiro inferno. Mesmo aqui, né, isso o André Luiz ele já entendeu, então isso ele já sabe. Agora ele quer saber e as trevas, mas é praticamente a mesma coisa. Porque um antro de perversidade, onde todos se reúnem para fazer o mal deliberado, para fazer o mal planejado, esse lugar já é as trevas. Mesmo estando encarnados no planeta Terra, mesmo durante a encarnação, essas almas elas já estão na vibração das trevas. Mas ele mesmo assim, como ele está querendo saber sobre isso, ele resolveu perguntar sobre isso, né? Então, o Lísias agora vai responder a ele. Há esferas de vida em toda parte. Disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser uma mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Então, né, ele quer saber das trevas, mas o Lísias já está explicando para ele. Olha, André Luiz, em todo lugar a vida, em todo lugar a vibração. O vácuo é uma, como ele coloca aqui, é uma imagem literária. Então, em todo lugar existe vida. Vida embrionária, vida pulsante, vida que já raciocina, vida que já é anjo, em todos os lugares, né? Em todos os lugares há a vibração. Agora, dependendo de como seja essa vibração, ou você está no céu, ou você está no umbral, ou você está nas trevas, ou ainda está naquelas trevas que a gente viu, que são as trevas subcrostrais, né? E que a gente tome cuidado, cada um de nós, para que a gente não se deixe cair, né, nesses abismos conscienciais, nesses abismos de trevas, por conta do nosso comportamento, porque é o nosso comportamento e o nosso sentimento e os nossos pensamentos é que vão dizer aonde a nossa alma está e onde ela vai continuar depois da desencarnação, porque esse capítulo, uma das mensagens primordiais dele é mostrar que a morte não muda ninguém,
que você vai ser, quando desencarnar, aquilo que você era enquanto encarnado. Eu fico, eu acho que é o irmão X que coloca que espíritos que foram santificados aqui na Terra estão no mundo espiritual em situação de tanta aflição, alguns deles, né? Em tanta aflição e desespero, porque não eram nada daquilo. Tem um livro, porque o comportamento deles era totalmente avesso do que as aparências mostravam. Porque uma coisa é você ter aquela imagem projetada, outra coisa é aquilo que você é. Até no livro dos médiuns, Kardec coloca que a pior obsessão é a obsessão feita por espíritos hipócritas, que tomam nomes vulneráveis, aparências, né, mais tranquilas, mas no fundo são verdadeiras feras. Eles agem de uma maneira hipócrita. Esses são os piores obsessores. Porque aquele que já chega gritando, brigando, xingando, que já chega com a aparência, né? Você já sabe, você detecta, você, né, sabe direitinho a que veio. Então, não é, a gente tem que ter cuidado, porque muitas das vezes aqueles que a gente considera que esse aqui vai para o céu quando desencarnar, pode ser que não. Pode ser que eles estejam caminhando para as trevas. Tem uma página muito interessante sobre isso que a Teresa está falando, no livro Reportagens de Além-Túmulo, do Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier. O título é Amarguras de um Santo. Muito interessante essa página, que ele foi a história do São Domingos Gonzalez. E ele, na verdade, ele foi um inquisitor geral de Aragão, na Espanha, no ano por volta do século XV, final do século XV. Só que ele foi assassinado dentro da igreja. E ele foi assassinado por uma turma de judeus, eu acho que ele estava perseguindo. Aqueles ódios, né? E que às vezes se arrastam durante várias encarnações. E ele é assassinado. Por ele ter sido assassinado dentro da igreja, ele foi tido como santo. Ele foi direto para o céu. Ele estava no seu ofício sacerdotal. Achavam que ele foi direto. Isso que eu estou dizendo. Acharam que ele foi direto para o céu. Foi direto, foi canonizado depois. A família recebeu prestígios, inclusive ajudas, dinheiro, alguma coisa assim, por ser família de um santo. Teve esse detalhe também. E ele desencarna e, coitado, ele depois se arrepende do que fez. É o arrependimento, né, que sempre acontece, graças a Deus. Só que ele, depois do esclarecimento, que ele se viu e aceitou o esclarecimento e se melhorou no plano espiritual, ele fica atormentado, fica no inferno por causa disso, que as pessoas vão fazer promessas a ele, romarias, pedindo e coisa por ele, e aquilo chega a ele, porque é o pedido, está evocando, é a vocação, não é? Chega a ele, a velocidade do pensamento. E aqui ele fica no inferno, ele tem que ser tratado, afastado muitas vezes do convívio. Quer dizer, complicado. É muito interessante a página, é muito longa. Depois procure. Livro Reportagens de Além-Túmulo, Humberto de Campos, Amarguras de um Santo. Então, o André Luiz está dizendo, né, está falando para nós, né, no caso, o André Luiz não, Ulisses, está dizendo que na criação divina o vazio não existe. Existe o quê? Esferas que se interpenetram, esferas espirituais que se interpenetram. E cada um vai habitar essa esfera de acordo com o seu padrão mental. Então, as esferas sublimes é habitada por espíritos, no caso, equilibrados, mentalmente evoluídos. As esferas umbralinas habitadas por nós, os desequilibrados. As trevosas habitadas por espíritos perversos. Então não existe o vazio. Existem o que chamam de universos, multi-universos. Né? São universos que são esferas que se interpenetram uma nas outras. A matéria é que não pode ocupar
Dois tipos de matéria não pode ocupar o mesmo local, mas a matéria espiritual é diferente. A matéria espiritual, ela se interpenetra e interpenetra conosco também, nós os encarnados. Então, onde quer que nós estejamos, nós estamos em contato com a esfera espiritual afim à nossa. Então, tem que ficar claro, o vazio não existe no universo, tudo são esferas habitáveis e cada esfera é habitada por espíritos, né, por inteligências moralmente mais elevadas, menos elevadas, perversas. Isso tem que ficar claro. E todas em contato conosco. Quer dizer, nós com as piores esferas. A gente, tirando o que a Teresa está falando, tirando aos poucos de nós, porque é realmente difícil, foram séculos raciocinando assim, que o inferno é um local geográfico que a gente vai. Não é isso. E de lá não no sai. Livro, e principalmente isso de lá não sai. No livro Ação e Reação, no primeiro capítulo, o instrutor Druso, ele vai falar assim, olha, as densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmo. Então, um crime planejado e tal. Você sabia que estava errado, fez. Tal. A gente fala de crime é qualquer coisa, gente. Não precisa assaltar banco e é só isso, não. Não é? Mas a gente ele fala assim: assegure-lhes assim que nas zonas infernais propriamente ditas apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhe competiam, delas se ausentaram, deliberadamente, como o louco propósito de ludibriar o próprio Deus. O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliados, por séculos às vezes, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo. Então, para concluir, dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade, da justiça e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes antes da reencarnação que lhes compete abraçar para o reajuste tão breve quanto seja possível. Então, são afinidades que se unem no mesmo pensamento, criando regiões de dor. Isso. É isso. Então, ele termina dizendo que em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. É isso. O vazio não existe e as esferas espirituais se interpenetram e todos nós estamos em contato com essas esferas. Só que a gente sabe muito bem, pelo nosso próprio comportamento, que a esfera mais ligada a nós é o umbral. Não são as esferas felizes, as esferas celestes, né? Nem são as colônias que ficam acima de nosso lar. A maioria de nós está realmente vivendo já no umbral, nas esferas umbralinas. Mas isso pode melhorar de acordo com as nossas opções de vida, de acordo com que a gente queira, como Lísias diz, andar pelos caminhos mais retos. Chegamos ao fim de mais um programa, agradecendo a todos pela companhia, pedindo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que possam continuar nos ajudando para que a gente possa melhorar o nosso comportamento, sanear os nossos pensamentos e melhorar os sentimentos para o bem, não só nosso, mas de toda a humanidade. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.